Boa tarde a todas as pessoas, né, que estão aqui. Muito obrigado pela presença. Eu quero agradecer também a Totti Gira. Muito obrigado, Totti, por você ter aceitado participar aqui do Congresso do UFBA. Prontamente eu fiz o convite, você sempre contribuindo para os nossos estudos aqui, porque é muito importante, né? Nós temos compositores na Bahia e para que a gente mude essa narrativa da invisibilidade dos compositores, os compositores têm também que deixar a gente chegar perto deles, entrevistar. Então você sempre contribui para isso e eu já agradeço por sua disponibilidade, viu? Boa tarde a todos e todas presentes, boa tarde, Raulzinho, né? Raulinho, melhor dizendo, e eu agradeço também porque em todo processo que se procede de informação, né, e dentro da academia, todo lugar de fala é um lugar de existência e resistência. E para se mudar esse panorama é necessário também de que a gente doe, na verdade, o nosso pertencimento, né, da história do processo no qual a gente vai estar aí seguindo. Exatamente. E Totti Gira, gente, é Antônio Jorge Souza dos Santos, é cantor, compositor, escritor, filósofo, formou agora recentemente na Escola de Música, né, da UFBA? Exatamente. Qual foi o curso? Licenciatura em Música. Licenciatura em Música. E atualmente eu estou, né, fazendo uma pós-graduação em musicoterapia. Musicoterapia. Onde, Totti? Faco Minas. Bacana. Então é um cara que adora estudar e que contribui aí para a nossa cultura de forma muito bonita, né? E com muita resistência. Mas eu quero começar, Totti, eu tenho muita curiosidade sobre os nomes. Então eu quero começar perguntando a você, de onde vem o nome Totti Gira? Porque seu nome é Antônio Jorge Souza dos Santos. Quando é que surgiu Totti Gira na sua vida? Olha, pergunta extremamente interessante. Porque, primeiro, essa curiosidade sua também, a curiosidade de várias, de muitas pessoas que estão sempre me perguntando isso. Mas o Totti é caseiro. Antônio, geralmente, é Totti. Aristóteles é sempre Ari. A maioria das vezes Antônio é Totti. Agora, o Gira, tem uma curiosidade assim, extremamente grande, o Gira, porque eu era um daqueles meninos danado e craquinho que gostava de botar apelido nas pessoas também, né? E na minha comunidade, o pessoal achava que esse meu jeito de ser, de andar, de falar, era cheio de gíria. Mas eles não conseguiam pronunciar gíria. Então, quando eu passava, pega Totti Gira. Olha o Gira aí, pega ele aí. Isso aos meus 13, 14 anos de idade. E quando eu vou editar uma primeira obra musical, nos anos 80, fui com um outro compositor chamado Jamo Oliva, da minha comunidade, amigo de infância, e no momento em que estava editando a minha obra, a menina perguntou qual o seu nome artístico, era Totti. Ele gritou de lá, levantou da cadeira, epa, ninguém lhe conhece como Totti. Lá todo mundo lhe conhece como Totti Gira. Olha, pode cortar esse negócio aí que esse cara está procurando enrolar a gente. É Totti Gira. Moral da história. Tornou-se um nome artístico por causa de algumas brincadeiras, né, de infância e desse processo que eu acabei de contar. Mas logo depois, tempos passados, criou-se uma curiosidade de eu também saber por que ficou isso, Totti Gira. E gira é uma palavra, né, do dialeto iorubá, que significa sessão de caboclo, reunião de caboclo. No cicletismo do candomblé, é homônimo de Exu, né? A pomba gira. Tá? E Totti, né? Em grego, você põe stop, um salto, esses deuses, né? Então, como eu sou Antônio Jorge, Totti Gira está bem dentro de um contexto, de uma força, de uma energia muito bacana. Abençoado. Então, né, eu já sou um felizardo a partir dos nomes. Já por isso.
Muito bacana, Totti. Você citou aí a sua comunidade. Totti Gira, gente, é oriundo do Nordeste de Amaralina, mais precisamente de Santa Cruz. Bairro da Santa Cruz, né, Totti? Exatamente. E lá você, aos 12 anos, já começou a ser inserido no universo da música, a partir de um movimento muito importante aqui para a nossa cultura soteropolitana, que é o samba junino. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o samba junino, como você foi inserido neste movimento cultural, que é bem importante e para toda a música da Bahia, né? Artisticamente eu sou oriundo podemos dizer, dessa manifestação negra, né, que nasce nessa comunidade, no bairro de Santa Cruz, numa localidade chamada Boqueirão, tá? 1972. Então, foi um movimento? Não. É um movimento que abre portas, janelas, becos, casas, tetos, ruas, becos, viela para as artes. Foi num processo onde eu tinha 12 anos de idade e, mais uma vez, veio um menino traquino. E a minha mãe, para não deixar eu ir para a rua, era interessante, né? Eu tinha vergonha de ficar nu. O castigo era simples, né? Era só a palmatória, né? Molhava a roupa toda, o cara não tinha o que vestir. Aí ficava no quintal enrolado numa toalhinha de saco, brincando, né, com os instrumentos e tal, e cantando, cantarolando. Eu lembro muito bem que um dos caras que me descobre cantando algo, escrevendo algo, foi o Marreco Bucão, já não está entre nós, né? Aos 12 anos, eu arrumei um pedaço de vergalhão, fiz um triângulozinho, estava tocando e cantando, cantarolando. Então eu comecei a escrever bilhetinhos para namorar, aquelas coisinhas, e dentro desse processo das brincadeiras começava a cantarolar, já aos 12 anos eu escrevia, mas eu gostava muito de escrever, né? Eu fui alfabetizado dentro de casa, minha mãe era uma semi-analfabeta, indígena, mas quando eu fui para a escola no ano de 69, aos 8 anos de idade já sabia a tabuada do ABC e assinar o nome. Isso era um processo que nós tínhamos lá no passado extremamente interessante, muito embora sendo filhos de pessoas, né, semi-analfabetas e analfabetas. Então já se tinha uma preocupação muito grande com a educação. A minha mãe era uma batedora de barrel. Essa era a expressão da época, que era lavadeira. Então, a expressão da época que era batedora de barrel. Hoje, a expressão mais adequada à pessoa que exerce essas funções é doméstica. E daí, o cara descobre, eu cantarolando. Meu nome é Jorge Souza, amor, muito além de nada. E hoje não sei para onde, mas para cantar. Esses são os 12 anos. Eu nunca gravei isso na minha vida, né? E na minha casa não tinha geladeira, não tinha televisão, não tinha rádio, né? Eu nasci, fui criado num barracão de madeira, telhado de zinco, porta de tramela, e ouvia música no serviço alto-falante debaixo do poste. Só que nessa comunidade havia uma riqueza, não existe uma riqueza muito grande até hoje. Os terreiros de candomblé, os barracões de capoeira, escola de samba, o samba na escura, a charanga, eu me lembro muito bem, a charanga de Seu Marino. E logo dentro desse processo, quando alguém me descobre cantarolando alguns bilhetes, né, as minhas escritazinhas, que era bilhetinho mesmo para não morar, aquilo virava música até o momento de hoje. Surge esse novo rito, que é o samba junino, né, criado, a grande ideia que o samba que vai para a rua. Por que samba junino? O cara cria uma característica, né, de se vestir, usar chapéu de palha, camisa de quadro, calça ou bermuda com remendozinho, porque o São João de Salvador, soteropolitano, não era feito de forró. O nosso São João era feito de samba.
O samba ia na sua casa, lá tinha um milho assado, um milho cozido, feijãozinho, uma canjica, um licor. Aí saía daquela casa, entrava na outra, e as casas convidavam o samba para passar. Tá? Já havia um procedimento. Só que quem coloca isso na rua com essa característica de samba junino é o cara chamado Beto Albuquerque. Ainda está vivo, né? Muito embora esse movimento foi tombado com a data de 1981, 83, mais ou menos, né? Há uma controvérsia dentro desse processo, porque, né, geralmente a nossa história, na maioria das vezes, é escrita por pessoas do não pertencimento daquilo. Né? Se apropriam dos fatos, das criatividades, principalmente dos movimentos culturais, e começam a escrever sobre aquilo. Tá? Sem mágoa nenhuma, né? Melhor que tenha sido tombado, né? Para se ter uma visibilidade muito mais ideal, mas a história está muito mal contada, assim como a nova história da própria humanidade. Como a história do nosso próprio país, né? Que tem um descobridor. Um descobridor onde havia esse habitante. Como é que você descobre o que está coberto? Totti, você deu uma aula aqui sobre o samba junino, né? Eu, fazendo uma pesquisa para te entrevistar também, eu vi que eles aconteciam nos candomblés, nos terreiros, e aí foi ficando também muito grande, e esse samba saiu para as ruas. E hoje em dia nós temos aqui em Salvador alguns arrastões, por exemplo, o Santo Antônio Além do Carmo, né, o Samba Duro da Ladeira, que faz esse movimento de samba junino também até hoje, que está vivíssimo aí, né, na cultura de Salvador. Toda cidade, você tem no Nordeste Amaralina, no Gemelho de Planta, Gemelho de Federação, no Garcia, no Tororó, todos os movimentos, na Sussuarana, em Gomadeira, nas Cajazeiras, quase que toda a cidade hoje ainda se permanece samba junino, ainda se tem samba junino. Né? Muito samba junino mesmo, e inclusive no São João você pode apreciar uma série de arrastões de samba junino, que por incrível que pareça, nesse São João teve o arrastão de Tatigira, né? Que um colega, o Lobo Mal, né, sugeriu e tal. E eu acabei fazendo um arrastão também, assim, independente, sozinho e tal, com um grupo, muito bacana, porque eu sempre fui contribuidor dessa comunidade, né, desse movimento. Por incrível que pareça, é nesse movimento que eu ganho o título de compositor. Tá? É reconhecido como tal. Como compositor. Por quê? O que é que acontecia naquela época? O samba junino, cada rua tinha o seu samba. Cada seu samba tinha a sua pegada, que academicamente nós chamamos de célula rítmica. Tá? Então, mas era um ritmo, uma pegada. E o buqueirão surge com uma pegada mais dolente. Porque esse cara era um ritmista que tocava repique, um instrumentista, Beto do Buqueirão. E ele vem da nascente, ele nasce nas escolas de samba, nos blocos afros, nos blocos de índio. Aliás, nem nos blocos afros, os blocos afros vêm depois do samba junino. O primeiro bloco afro veio aqui em 1974. Já tinha 2 anos de movimento de samba junino. Né? Que é o nosso afro Ilhéaí, que é de 74. E aí o buqueirão tinha uma coisinha bem mais dolente, né? As rítmicas eram muito mais dolentes. Não, hoje a gente fala de samba reggae, nas levadas, mas não, desse processo de axé, nada. A gente já produzia isso bem antes de todos os fatos acontecerem e de se dar o nome de axé music, que é a única maneira que o homem é extremamente espertíssimo, né? Se tem de apropriar de alguma coisa. Quando você quer se apropriar de algo, você dá um outro nome. Essa garrafa é redonda, não, mas ela tem um perfil aboleado, então, mas ela chama a garrafa de garrafa aboleada. Com o tempo, mas não, quem criou isso foi não sei quem, não. E nada se cria nessa natureza, tudo está na natureza, né? A gente descobre e copia. São as estratégias de apagamento, né? Exatamente.
E aí, Totti, você falou dessa canção que você nunca gravou, eu fiquei curioso, como tem nome essa canção? Essa canção, Jorge Souza. Ah, tem nome, mas eu nunca gravei, muita coisa extremamente simples. Meu nome é Jorge Souza, moro muito além de lá. Venho de longe, não sei pra onde, nasci pra cantar. Pequena, morena, bonita, sabe dar amor. Quero te ver de perto, quero sentir você. Quero ser morena, seu bem querer. Muito legal. O nome da mesa é Totti Gira. Vamos aplaudir. O nome da mesa é Totti Gira, é o canto da cidade. 40 anos de Axé Music na ótica do compositor de um hit. Obviamente, gente, nós não vamos falar somente de O Canto da Cidade, porque Totti Gira é autor de mais de 300 canções gravadas, não é isso, Totti? Tem mais de 20 álbuns também aí já produzidos, então a gente vai falar de outras canções. Nós vamos chegar aí nas suas músicas gravadas. Obviamente a gente vai começar com O Canto da Cidade, né, que Daniela grava lá em 1992, no disco homônimo, né, O Canto da Cidade, que foi aquele estouro, né, e é muito curioso porque o show que Daniela faz no MASP é antes da gravação de O Canto da Cidade, porque ela faz o show em junho, se eu não me engano, aí em setembro de 92 ela grava e aí o disco vai para as ruas, é aquele sucesso retumbante. Totti, O Canto da Cidade, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o nascimento desta canção, né? Porque eu conheço a história, mas as pessoas que estão aqui não sei se conhecem, eu vou disponibilizar essa entrevista, então eu queria que você falasse como é que nasceu. Eu sei que tem uma relação com uma canção que é emblemática para o Axé Music, que é o Prefixo de Verão, que você falou, já é um hino, mas a gente precisa de outros hinos, então eu queria que você falasse um pouquinho, né, desse nascimento do Canto da Cidade. Na verdade, o Canto da Cidade nasce em 1990, né? Eu transitando por uma rua no bairro da Pituba, chamada Amazonas, e, por incrível que pareça, nessa caminhada, de algum lugar me vem. Isso já estava na minha cabeça há um tempo, de tantas pessoas buzinarem. Isso é o hino do carnaval, é o hino de Salvador, é o hino da cidade. Nesse ano de 1990, o Grêmio, né, das artes, quase que todos os troféus foram conquistados pelo povo negro. Eu tinha assistido ele um dia antes, uma madrugada antes, eu tinha ido a tuba no banco e na volta, mas aquilo ficou muito na minha cabeça. E eu disse, já que o Prefixo de Verão é um hino do carnaval, é um hino da cidade, é um hino da Bahia, que maravilha, Bahia, né? Merece outros hinos. E aí eu começo a solfejar, mediante fazer uma ligação do que tinha assistido antes, dessa canção que eu estava ouvindo, caminhando na rua. E aí bateu assim, a cor dessa cidade sou eu, como dessa cidade é meu. Caminhando, né? O som que vem do tambor, o canto que ecoou, o chão, a praça e a cor bonita, a mão que fez o pilão, o tom da pele na flor, tem vida, ela é bonita, ai, ai, negro é Salvador, ai, ai, o verdadeiro amor. Não diga que não me quer, não diga que não quer mais. Eu sou o primeiro da noite, o sol da manhã. 1000 voltas o mundo tem, mas tem um ponto final. Eu sou o primeiro que canta, eu sou o carnaval. Ai, ai, negro é Salvador. Ai, ai, o verdadeiro amor.
de elogio no passado tempo a nossa gente, a nossa memória, a nossa pele, a nossa existência, a nossa resistência. No momento que essa canção chega até a produção de Daniela, ela já tinha 1 ano na mão de Durval Neves, que não gravou. Tá? Era natural do processo industrial, isso era uma coisa extremamente, né, perversa, interessante, mas porém perversa. E aí vem com o argumento de que é uma canção extremamente regional, pretensiosa, e se a gente poderia, né, tornar essa obra com um perfil nacional. Tal, porque não, porque a pessoa tem um verso e gostaria de substituir e tal. E você concede, não tem problema nenhum. Está concedido. Por favor, só não mexe na pegada da música, que a gente tinha esse vocabulário, né? Sim. Que era na célula rítmica da música, a forma, né, de como ela é. Então, com o tempo eu vim perceber que eu vou chegar lá, né, do que se tratava na verdade. Mas como eu fui um garoto, eu vim de um contexto simples, a minha mãe era extremamente espiritualista, o meu pai só me fez, ele não conviveu no nosso contexto, não criou, não formou, não educou, nada disso. Então a minha mãe fez o papel de pai e mãe, e ela costumava sempre me dizer: filho, fique esperto, porque eram vários dizeres, muitos dizeres, e que um deles era extremamente interessante. A vida se resume em 2 palavras: simplicidade e paciência. Radicalismo é síndrome de burrice. Melhor comer caviar junto do que merda sozinho. Durante esse processo de aprendizado, a gente vai começando a ampliar uma visão de mundo. E eu já estava quase aos 30 anos, né? Aos 30 anos, quando eu fiz essa canção. E não ia me ousar não ter a astúcia que a mamãe me ensinou. Mas eu não tinha plena consciência, mas eu sabia que era um processo de embranquecer a música preta. Tá? Como era que a cara branca, né? Ou melhor dizendo, a pele branca, iria dizer: ai, ai, negro é Salvador, ai, ai, o verdade, amor. Então, havia esse processo industrial, um negócio muito interessante, porque eu digo interessante. Não é uma pessoa só, é um grupo que se determina e que discute, que elabora e que diz que vai ser o pato feio e o pato bonito na musicalidade. Sempre existiu isso, sempre vai existir, tá? Para a gente quebrar esse paradigma, né? Já quebramos muita coisa, mas para quebrar um pouco, para decepar, como diz o facão, bater embaixo, a bananeira caiu. Né? A gente precisa lutar muito mais, né? Precisa ocupar os lugares de fala e assim se segue. E dentro desse processo vem um outro processo de inteligência também, né? Já que se trocou, né? Que se permitiu, trocou aqui esse verso por esse verso, essa partezinha por essa parte na letra, né? Poxa, você não se incomodaria para a gente colocar o nome também na nossa artista, né? Que a gente quer transformar em compositor? Não, claro que não. Não, claro que não, porque existiu uma coisa super interessante. Não que eu me importasse muito naquela época, nem que eu sabia que o canto da cidade ia se transformar no real canto da cidade. Isso é. Mas qual a satisfação do compositor? A maior satisfação do compositor é ver a sua obra tocando, é ver a sua obra gravada. Lembro de quando eu via isso no rádio, era uma emoção impressionante. Caramba, é real, isso é real.
né, a gente acaba, de vez em quando, até a ficha não se cai até o momento, porque é uma obra de mais de 30 anos e está aí como se fosse uma grande obra atual. Tá? E a astúcia que mamãe nos ensinou, ou me ensinou, e que eu tive a iluminação de praticar, é que faz Totti Gira também estar aqui agora na mesa, conversando com você. Tá? É que fez com que Totti Gira também despertasse que qualificar as suas obras é necessário também o conhecimento letrado, a formação letrada. Tá? Não que isso é que qualifica, não, mas é mais uma ferramenta de qualificação e que, de certo modo, lhe traz um certo respeito, um outro olhar. As pessoas te olham de uma outra maneira, a gente não pode negar isso. Né? Poxa, o cara... Mas o cara escreveu sim. Hoje já existe tantos... Não, o cara escreveu isso, mas está vendo? Eu sabia, o cara era filósofo. Só que eu me formei em filosofia recentemente. Só que eu sou professor de música recentemente. Eu sou um músico autodidata, que me tornei muito instrumentista, geralmente pelas dificuldades. Outra fala da mamãe. Meu filho, quem mais sofre tem mais história para contar. Quem mais precisa se descobre. Isso era a frase de uma semi-analfabeta, já não está mais entre a gente. Cujo nome é Arcanja Ribeiro Franco, conhecida como Dona Neném. Trouxe ali esse artista para o mundo. Eu fiquei curioso, Totti, você cantou aí, não sei se foi ato falho, você falou, eu sou o primeiro da noite. Onde não, eu sou o primeiro que canta, eu sou o carnaval. Então eu sou o silêncio da noite mesmo. Beleza. Eu quero saber. Eu sou o primeiro que canta, eu sou o carnaval. Pronto, porque eu fiquei ligado. Que às vezes a gente. Claro. Às vezes a gente troca algumas coisas em algumas suas emoções. Não, tudo bem, eu estou aqui atento. São as emoções. Eu sou o primeiro que canta, eu sou o carnaval. Agora, por quê? É uma coisa interessante, né? Que cor tem o carnaval? É sabido, né? Por todo mundo. Que cor tem o canto? E Thierry Smith falava, né? Toda música brasileira é afro-brasileira. Mas ele falava da toda música brasileira. A gente pode dizer que todo canto, ponto, de onde surge a primeira célula, o primeiro ovo, aonde de fato a gente tem mais confirmação, mais afirmação de que nasce o mundo. Em alguma parte da África. Que cor é a África? Apesar de termos duas Áfricas, temos uma África preta também. Mas tem na realidade, se nasce, não é possível a gente dizer que nada, na verdade, tem cor. A gente aqui criou processos de cor para separar. O apartheid já nasce dessa expertise. O preconceito já nasce desse comportamento. Pelo menos é a minha visão. Excelente. E é curioso, esses versos aqui de Totti, né, no campo da cidade, eu sou o silêncio da noite, o sol da manhã. Poeticamente é você falando assim, ó, independentemente de sua negação, eu estarei na sua vida. Né? Não tem jeito, eu sou o seu momento de descanso. Exatamente. E sou a luz do seu dia. Exatamente. Você pode até me negar, mas Lázaro já diz, né? Mas eu estou em você, assim como você está em mim. Não tem como negar. Né? A fonte de todos nós é uma só. É uma só. Não adianta, todo mundo surge aqui por um ato de amor. Tá? Não tem outra regra. Todo mundo vai voltar para o mesmo lugar. Aí, poxa, é uma metáfora? Sim. Todo mundo vai morrer. Ninguém vai ficar aqui, vai virar purpurinha, nada disso. A gente passa por aqui, vai deixar de existir nesse momento, né? Vai passar a existir em uma outra estação, vai voltar aqui por merecimento, a gente vai merecimento por volta não.
porque a única chance no que eu acredito, né? Eu venho desse contexto espiritualista, então essa é a única forma que a gente tem de se perdoar, de se desculpar, de se adorar, de se abraçar. É encarnado. Se por acaso alguém morre de mal com o outro, lá do outro lado vai continuar de mal. Mas se perdoar aqui, está tudo bacana. Do outro lado não vai ter problema nenhum. Né? Então, a encarnação é uma oportunidade de você se tornar ou atingir a luz que você deseja ou não. Fora isso, você vai para lá, para outro conselhamento, vai voltar aqui de novo, quantas vezes for necessário para atingir um estado de luz e não ter mais a necessidade do mundo carnal. Vinha o mundo carnal. Olha, gente, faltando 20 minutinhos para a gente terminar aqui a mesa, eu vou abrir para a plateia perguntar também, viu? Mas, Totti, eu fiquei curioso assim, você já teve a oportunidade de conversar com Daniela Mercury sobre esse processo de embranquecimento da canção? Em algum momento vocês sentaram e conversaram sobre isso? Não. E o primeiro processo é o seguinte, as pessoas precisam saber também que eu não sentei com Daniela para fazer uma obra. Tá? Não existiu nada disso. A produção de Daniela, eu sou de uma época de que os produtores dos artistas iam para o samba junino, assim como os dirigentes de futebol iam buscar talento nos babas. E a minha comunidade, né, enchia um pouquinho de sarradinha essa lata, né? Nos anos 80 e 90, Nordeste Amaralina, Santa Cruz, Areal, Chapada do Rio Vermelho, que é um conjunto de bairros, né, que tem ali, produzia 70% dos sucessos brasileiros saía dessa comunidade. Então, o samba junino foi uma manifestação cultural, é uma manifestação cultural preta, que abriu portas, tantas portas e janelas, que até hoje a gente não estava lá só para cantar as coisas dos outros, não. Havia uma disputa saudável. Você levava uma música agora e cantava para o público no samba, o público gostou, poxa, eu já ficava lá, para a semana eu já levava outra. E assim era o outro compositor, isso e aquilo. Havia esse processo. E é uma riqueza impressionante, né? E a produção de Daniela é um cara chamado Manolo Pousada, já não está entre nós. Ele era também da comunidade, trabalhava na Rádio Itapuã, era radialista. E ele era um dos caçadores de canções. Ele, Cristóvão Rodrigues, Paturi, José Nel, o próprio Rangel, que era o dono da WR, entre outros e outros e outros. Ia para a nossa comunidade. Quando surgiu os blocos, ia para os blocos afros, né? Ouvia os compositores e as canções. E aí, esse cara, como o disco da Daniela, voltou 10 ou mais vezes da Sony Music, que ela estava saindo da Continental, da Sony Music, o Poligram, uma coisa dessa, porque os caras achavam, poxa, ainda não tem a obra que caracteriza o que vocês estão trazendo aqui. A gente ainda não está encontrando, a gente não está conseguindo ouvir esse axé music. Esse tal axé a gente não está ouvindo. Aí o cara uma noite pediu a Toizinho, que é um colega nosso também da comunidade, que era uma espécie de office boy cultural de Manolo. Você vai lá na casa daquele neguinho Bolsal, eu me chamava de Bolsal, eu gostava muito dele. Porque a minha timidez, eu sou assim, mas a minha timidez, eu sou muito resguardado. Então, até hoje, eu não estou em tudo quanto é lugar e tal. E se eu não acho que não é conveniente para mim, eu não vou, fico na minha, eu sou caseiro. Então ele achava que eu era pousudo, porque eu não estava nos movimentos que ele fazia, nos encontros com os outros compositores, até mesmo para fazer perversidade muito pior do que o que se fizeram
com a minha pessoa, né? A apropriação, que eles se apropriavam por demais. Vai lá na mão daquele cara que escreveu Neguinho Bossal, que fez o Pétala da Flor. Ele já tinha gravado uma obra minha, Samba Junino, os 10 melhores samba junino. Já tinha saído um disco do Canto da Cidade, em 1990, 91. Tá? Uma música chamada Pétala da Flor. Se der tempo a gente chega lá dentro também. Claro. E, por incrível que pareça, eu tinha isso na fita cassete, tinha gravado tocando na geladeirinha de casa e tal, bebê, geladeira calçada com os tijolinhos. Não sei se na casa de você já teve isso, aí já era na minha casa mesmo. Entendeu? O pé por descer, eu não tinha que levar para o chapista, né? Não, eu levantava na mão grande, botava um tijolo de baixo, está tudo certo. Né? Nivelou, está tudo bem. A porta não está abrindo, está gelando, está correndo. E coincidiu que eu tinha essa obra, não era muito bom de fazer esse tipo de obra, eu não era muito adepto ao processo, porque achei música. Essa coisa, eu era meio rebelde, né? Essa coisa a gente já está fazendo há tanto tempo, agora vem um cara aí bota o nome de axé, não sei o quê, nada. Isso aqui é a música da Bahia, a música preta, a música que a gente faz. Esse swing é nosso, só quem faz isso é a gente. Tá? E coincidiu que adoraram a obra, deu o que deu, aconteceu o que aconteceu, e graças às astúcias e o conselho de mamãe que eu não deixei de ouvir. Né? Porque eu costumo falar isso até para que as pessoas compreendam que às vezes, em todo processo de vida, é preciso uma negociação. Né? E a negociação lhe fortalece para o rompimento. Porque quando você rompe com um sistema de vez, o sistema lhe tritura. E cada vez que o sistema tritura um de nós, a gente enfraquece muito. Então a gente também precisa aprender as artimanhas do sistema. A gente precisa saber o modo que o outro luta e se defende para que a gente possa atacar também no momento exato, na hora certa, né? De forma bem bacana. A gente está passando por um processo aí agora que muitos reclamam, mas esse processo que a gente está passando aí entre Brasil e Estados Unidos, o que é que a gente está descobrindo? Quanto patriota bipolar a gente tem, né? De um lado com a bandeira do Brasil, outro com a bandeira dos Estados Unidos. Gente, será que as pessoas ainda não descobriram e não perceberam que aquele elemento, eu nem vou falar o nome, ele simplesmente incorporou Nabucodonosor? Não foi nem Hitler. Incorporou Nabucodonosor, que é seu imperador, né? Antes de César, antes de Roma, Nabucodonosor era o cara que tomava tudo. Um homem pequenininho, na força bruta. E a intenção do cara é essa aí, ele provocar para desequilibrar, não é? Criar um processo de guerra, porque o momento é esse. Né? E a guerra da grana. Né? Guerra vem de alma, manta e cargo, destrói sonhos, já diz Javan. Corretíssimo. Lucra muito. E numa guerra, vence o mais equipado, o mais poderoso. O é o que? Grana. Quem tem mais grana acaba corrompendo todo mundo aí e tal. Né? A gente vive num sistema capitalista, sistema perverso mesmo. Né? A gente vive num sistema perverso, desumano, extremamente desumano. Não é que não se tem avanços, não, mas a gente vive dentro desse processo. Então, às vezes, é necessário que a gente tenha que recuar um passo para trás, para dar 10 ou 20 à frente, ali na frente. Tá? A intérprete, nada contra minha amiga, mas ela passou 25 anos sem abrir a boca
para dizer, essa canção é de Totti Gil. A partir dos 25 anos do Canto da Cidade, tornou-se inevitável. Eu vou a um programa chamado Por Trás da Canção, da Globo News. Vocês podem ver isso. Pode entrar por trás da canção. A Globo liga para mim, né, a produção do programa. O programa só pode ser exibido com sua presença. Aí foi a minha vez de botar as minhas posezinhas também, tiveram que mandar passagem, me pegar, me levar do mesmo jeito que se fazia com ela. E era o meu momento de fala, de contar a realidade. Aí não tinha como ela dar ré no processo. Dentro do próprio programa ela fala, não é só uma Totti Gira que eu pedi licença, por muitas vezes que minha produção não queria gravar. Não, mas não é isso, não é isso. O processo era esse. Então, daí para cá, eu digo, caramba, há uma necessidade de mais alguma coisa, preciso de mais ferramenta. Aí tem uma grande surpresa para vocês. Eu entrei na universidade aos 56 anos. – 34 anos depois que eu tinha feito o segundo grau, eu fiz ensino médio, de novo com EJA, arrumei meu jeitinho de fazer, posso contar, né? Arrumei meu jeitinho de fazer, porque eu não podia, mas fiz. Eu não tinha grana para pagar cursinho. Não tinha grana para pagar cursinho. Eu fiz ensino médio e fui fazer o Enem com todos os jovens. Me qualifiquei todos, fiz 3. E quando passei na UFBA. Quando passei em outra universidade pública também. E quando passei em uma, já estava 6 meses cursando a outra. E não tranquei nada. Que era o momento. E quando eu formei o ano passado, já em música, por causa da pandemia, né? Já tinha que formar, mas a gente veio com a pandemia, o processo da pandemia, e aí atrasou um pouquinho. Né? Eu passei 6 anos dentro da UF, né? Só para concluir em 4. Bacana. Aí eu disse que não queria mais saber disso. Já está eu aí enfiado numa pós-graduação em musicoterapia. Por quê? Eu dei continuidade. É a única forma de dizer para a nossa gente, para o nosso povo, para a nossa raça, para o nosso jovem, para os que têm tal idade também, que o conhecimento é a única riqueza que ninguém lhe tira. Poder, né? Conhecimento é poder. Se não tem grana, procure pelo menos ter título. Que ninguém vai pisar no seu pescoço. Aliás, você não vai permitir de hipótese alguma, mas vai estar embasado em algo que lhe dá uma consistência tão grande, uma força tão grande, que o outro nem se ousa a tentativa de pisar no seu pescoço. Com certeza. Totti, você falou aí, né, de Daniela, só para a gente encerrar esse universo aí de um canto da cidade. Aí o Hugo Mansur, que está aqui também, né? Assim que o Hugo soube da nossa visa aqui, ele entrou em contato comigo também, trazendo algumas informações, que a gente sabe que tem hoje em dia, você canta muita identidade, né? Inclusive está dentro do meu objeto de pesquisa lá no doutorado, e você, e dentro dessa discussão do canto da cidade, tem muita polêmica sobre Daniela Mercury ser uma cantora branca, que canta o canto da cidade sou eu, etc. Aí eu queria saber a sua opinião sobre isso, e também a postura de algumas artistas aqui de Salvador, né, como as Iabás, não é isso, Hugo? Né, que são cantoras, intérpretes negras também, que em determinado momento houve um evento em que elas se negaram a cantar juntamente com Daniela Mercury, não é isso, Hugo? Estou certo? Exatamente, né? Então, por conta mesmo de uma atitude política, né, dessas cantoras. Então, qual é a sua opinião sobre isso? Bom, quanto à atitude das cantoras, eu acho corretíssimo pelo seguinte. As Iabás, né? Eu acho corretíssima porque elas podem, né,
ter esse comportamento de rompimento, já podem. No canto, pronto. Agora, quanto a Daniela cantar minha obra, é uma outra história. O compositor não faz a música direcionada para quem ou para não sei quem. Ele faz a obra, e como o fato aconteceu comigo, essa obra, alguém pede essa obra, a gente não tem nem dimensão de como vai acontecer. E às vezes, aí a gente volta para os nossos também. E às vezes os nossos, quando chega a tal patamar, principalmente dentro da arte, não olha mais para baixo, não. Muitos, não são poucos não. Não vou dizer todos, mas a maioria. Tá? Então, a gente determina a obra, manda a obra para quem tem acesso. Outra coisa, o compositor, as pessoas precisam saber que o compositor é o conteúdo. Essa história de compositor, eu venho de outro contexto, o compositor está atrás do intérprete para mandar música, para mandar. Não. O intérprete vai ser intérprete sem obra, mas a obra vai ser obra sem intérprete. A obra só não vai acontecer em grande dimensão, tá? Sem um grande intérprete. Né? Sem um intérprete, vamos dizer, sem um cara que está lá no sucesso. Agora que ela vai ser obra, vai ser obra. Que ela vai continuar e que as pessoas vão conhecer, vai. Agora numa dimensão menor, simples. Mas ele é que precisa da obra. Ela é que precisa da obra. Então é ela que tem que buscar o compositor. Tá? Essa história do compositor está com o pires na mão, me ligando, grave minha música, por favor, não sei o que e tal. Gente, isso é ridículo. A gente é que está com um canal entre terra e céu. Eu chamo o compositor de intermediário, de médio. E esse canal que a gente liga entre terra e céu é que a gente tem a possibilidade de receber a mensagem e materializar. Então, quem não tem esse privilégio, paciência. Agora, Totti, isso tem se perdido muito, né? Infelizmente, porque... Exato. Por isso, justamente por isso, por exemplo, olha, até eu tenho mais de 300 obras gravadas. Eu tenho umas 100 obras, 80 e poucas, 100 obras gravadas pelos outros. As outras obras sou eu que gravei. Passei por 4 gravadoras. Então eu tenho mais de 20 álbuns, são 22 álbuns. Todos os 18 álbuns são independentes. A minha escala, né, de público é bem pequenininha, mas para mim está tudo bacana. O registro já foi feito, o meu papel está sendo cumprido. Tá? A gente não precisa de tanto para viver. Isso é uma ilusão, né? E outra coisa, a vida é constituída também de merecimento. Nem todo mundo veio aqui para ser estrela, né? Para se transformar em grande estrela na visão humana. Né? Porque para mim sucesso, estrela é você poder viver daquilo que faz. Isso é sucesso. Eu vivo com o bebo. Tudo que eu tenho foi a música que me deu. Um pouco para os olhos dos outros é o suficiente para os meus olhos. E você canta a identidade, né? Eu já falei aqui muitas das canções, Totti, e eu queria saber de você assim, qual é a importância que você vê neste cantar de identidade, né? Porque tem muitas músicas suas que têm esse caráter identitário. A gente vai falar daqui a pouco, por exemplo, de Artérias do Pelô, né? Eu quero saber em que ano você concebeu, enfim, esta canção. Mas qual a importância de cantar a identidade? Olha, é como alguém aconselha a outro escrever um livro, não é? Ah, mas eu não tenho um tema. Comece por você. Comece escrevendo sobre você.
Se você está numa vida e descobre que o seu papel é de militante, e que você tem um papel de contribuição, de assinar a história, não só passar pela história, é necessário que você dê a sua contribuição a partir de uma informação de valores daquilo de onde você pertence. Já começa por aí. Então, você cantar a sua cidade, cantar a sua gente, cantar é cantar as suas memórias, escrever as suas memórias, escrever o seu olhar de mundo, sem se preocupar, né, com o outro lado. Você está simplesmente contribuindo com a luta, com a batalha, com o mundo. Né? Se você quer um mundo mais igual, é necessário uma ação. A gente precisa sair do discurso. Então, tem uns amigos meus que são militantes ferrenhos, tal, mas eu percebo que em algum momento a militância dele é simplesmente para satisfazer o ego, é para alimentar a sua própria barriga, nem é o seu cérebro, que a gente tem duas formas, da barriga e da cabeça. Eu estou aqui para cumprir o meu papel da melhor maneira possível, contribuir da melhor maneira possível para que a gente tenha uma sociedade mais humanitária, né? E ela vai se perpassar pelas oportunidades, pelo respeito, pela divisão dos bens. Tá? Eu não posso comer e o outro não. Então, já desde pequenininho eu vi dos afoxés, eu vi um negro afro na senzala, amarrado, tomando chicotada. Aquilo na minha visão, é também você estar alimentando determinados fatos sem combater falando dos seus valores. Então, em 1989, enquanto estava esse processo todo, 88, veio, se não fosse o Ileaie, a onda onde mergulhamos e trocamos beijos, o que seria de mim? O que seria de você? Como iria conhecer esses seus carinhos? Como você iria ter os meus denguinhos se não fosse o Ileaie? Se não fosse o Ileaie, a pétala mais perfumante da divina rosa, que faz a vida mais gostosa, se não fosse o Ileaie. Se não fosse o Ileaie, a trilha que segue essa raça em rumo à praça, ovelhas negras que clamam assim, sou a beleza do Ileaie. Sou a beleza Ileaie. Se não fosse o Ileaie. Então não basta dizer que o negro foi chicotado, pé na corrente. Isso para mim, dentro do processo de militância, é só o protesto. O que nos fortalece é falar da nossa beleza, da nossa qualidade, do nosso entendimento, do nosso pertencimento. É assim que a gente diz, olha, não me negue não, eu estou aqui. Está me ouvindo? Se ligue. Eu tenho mais de 4 anos que o Conselho do Carnaval acaba aprovando o projeto e não bota o cara para tocar. Eu fiz mais de 20 anos carnavais. Aliás, um dos contribuintes do carnaval. Mas vai negar o tempo todo, vai não estar a pessoa física, mas minha obra está lá. Então, é preciso a gente ter esse grande lance
essa grande pegada, olha, eu posso não estar ali pessoalmente, a minha alma está ali. Vivi e aprendi. Alguém, exato, alguém está me ouvindo. Suas, porque não tem uma só. Não, são várias, né? Mas aí o cara, eu canso de estar no canal dele, rapaz, liga a televisão em todo lugar, o samba não sei o que está passando aí, meu irmão, no samba de ontem só tem sua obra agora, hein? Todo mundo passando aqui toca isso. Então não adianta me pôr fora do carnaval, eu sou o silêncio da noite e o sol da manhã. Perfeito. Então, Totti, com o sucesso do Canto da Cidade, aí você pode me corrigir se eu estiver errado, você foi convidado para trabalhar numa companhia de dança de Nova York, né? Dance Brasil. Isso é fato? Por 20 anos você trabalhou na Fato. Sim. Fato. Como foi esse trabalho? Um negócio interessante, ó. Companhia Dança Brasil é uma companhia do diretor Gelon Vieira, o mestre de capoeira, onde trabalhava na época Ninha, cantor, ex-cantor da Timbalada. Ele era diretor musical dessa companhia e a companhia estava montando um novo balé chamado Pivete, baseado num livro de Jorge Amado, livro Capitães de Areia. E a companhia queria fazer uma trilha sonora inédita. Ninha estava fazendo residência em Nova York, né, foi convidado para escrever a trilha. Mas aí Ninha, Gelon, eu estou aqui e essa tarefa eu vou lhe indicar um cara que pode atender essa necessidade sua. Porque aí vamos lá para a moda, né? Eu era um dos compositores da moda. Eu era o cara do Canto da Cidade, eu era o cara do romance do Ilhaê, eu era o cara da música negro sensual do Muzenza. Então não era o cara só do Canto da Cidade, não. Eu era o cara de Pétala da Flor do Samba Elite. Eu era o cara só buqueirão do buqueirão. Então, as minhas obras, por incrível que pareça, eu sempre acho que sou um grande sortudo, né? Quase que tudo que eu escrevo funciona. Funciona bem, funciona muito bem, né? Existe uma aceitação assim, das pessoas bacana. Eu fico muito feliz com isso, né? Eu era o cara de Filho do Pelô da banda Luzes Neon, um grande sucesso da banda Luzes Neon. Então, né? Aí eu era o compositor da moda. Então, no meu bairro tinha 58 samba junino. Eu era o campeão de quase todos os festivais que tinha lá. Quase todos os festivais, as minhas músicas eram campeãs. Então aí, Ninha, vou mandar pro cara. E aí, o cara bateu na minha casa, na minha porta um dia, 1h da madrugada. Eu aceitei o convite e me debrucei, né, em escrever a trilha sonora. Leu o livro de Capitães de Areia. Né? Naquele tempo a gente não tinha isso, ele tinha umas apostilas da temática, do que ele queria e tal. E por incrível que pareça, a primeira obra que eu escrevi para o balé, a coreografia já estava pronta, eu não tinha visto, foi uma primeira experiência, não sabia o que era, nem como não era. Eu levei na fita cassete. Chegou lá, o cara colocou a fita cassete para tocar. E o povo para dançar a coreografia. Impressionante. Que até o tempo da música que eu fiz batia com o tempo da coreografia. Nessa coreografia dançava uma professora de dança daqui, de Leusa. Agora é de Leusa. E por incrível que pareça, foi ela que fez a coreografia do Canto da Cidade. E eu não conhecia. Era dançarina lá na época. Professora da escola de dança. Então, foi um negócio mas super impressionante. Só que eu já tinha uma convivência, eu já tocava na noite, tinha uma convivência ali no Bar Cacique, de junto do Glauber Rocha, onde é o Cine Bahia. Ali era um restaurante chamado Cacique. Então, naquele tempo, eu levava caixinha de som no ônibus. E o pessoal de rua, chamava-se os pivetes, a gente usava esse vocabulário, era que ajudava a carregar a caixinha. Então, foi um negócio tão impressionante que deu isso. Vai debate com prato saber quem eu sou.
Vai debater com pra tu saber quem eu sou. Iarere, iarere. Menino danado, moleque, espoleta, pivete eu sou. Menino danado, moleque, espoleta, pivete eu sou. Capitão de areia, capitão de areia. Sou da esquina do beco e do bar. Sou de cedo te querer, ai, ai. Não sou brincadeira, é capoeira. Te levo o que você tem, eu vou levar. É. Eu sou mais que um zum, 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 zum. Todo tempo é tempo de zoeira. Iarere, iarere. E assim seguia a obra. Então isso foi extraído das apostilas, do livro de Jorge Amado. Então, por incrível que pareça, eu costumo sempre dizer, eu sou simplesmente o intermediário que faz com que as mensagens se materializem. Né? Eu vejo o compositor com uma grande mediunidade muito bacana e como um apóstolo do tempo atual. Depende do que cada um se propõe a fazer, se propõe a dizer. Agora, a gente está vivendo um processo meio tenebroso, mais um processo tenebroso no mundo, né? Depois de uma pandemia, aí a gente vem com guerra. Né? Eu fico ouvindo esses noticiários, vendo essas coisas, e eu, musicalmente, é que eu consigo me expressar. Eu acho bacana, eu acho que eu falo muito mais quando eu escrevo uma obra do que quando eu mesmo estou verbalizando alguma coisa. Eu acredito nisso, né? Quando o amor chegar, pare pra pensar. Por um momento, por um instante. Armas pra matar, nada pra beber. E a fome nos corroendo. O som é dos canhões, só destroços no chão. As balas estão calando os nossos corações. Pra que guerra, se a pandemia já matou demais? Pra que guerra, os destinos não são iguais? Pra que guerra, se a gente nem venceu a fome? Pra que guerra, se a guerra é o fim do homem? O planeta Terra chora, o planeta Terra implora. Se cada um em seu lugar ceder a paz, se desejar, renascerá no sol, no vento. Respire e deixe respirar. Escute a voz dessa canção. Sozinho você não vencerá. O outro é a nossa extensão. Nós somos linha e anzol. Vamos dar nó na ingratidão. Pra que guerra, se a pandemia já matou demais? Pra que guerra, os destinos não são iguais? Pra que guerra, se a gente nem venceu a fome? Pra que guerra, se a guerra é o fim do homem? O planeta Terra chora, o planeta Terra implora. Pra que guerra? Puxa! Como é o nome dessa? Como é o nome dessa? Pra que guerra? Pra que guerra? Muito boa, velho. Que música muito boa. Ô, Totti, a gente já é 2h32, eu quero abrir aqui também pra galera, mas eu quero só falar assim, de algumas canções, eu quero que você fale assim, muito brevemente delas, né? Porque são canções que trazem esse discurso identitário na sua obra. É Negra Cor, que foi gravada em 93 pela banda Relógio, né? É sua e de Paulinho do Reggae, Negra Cor.
Cantarola, e como é que surgiu essa canção? Cantarola um pouquinho pra gente. Essa é uma das canções super interessantes que Negra Cor, eu nem lembro mais da canção. Beleza. Essa é uma canção que, na verdade, eu escrevi num projeto da música, ou num projeto desenvolvido pela Banda Relógio em 1994, aonde eu fui ajudar a Zé Afonso, que já não está também entre nós, a elaborar o repertório do disco. E aí, ele adorou o refrão do cara, esse Paulinho, que se transformou em compositor, era um mecânico, ajudante de mecânico. Estava na oficina e ele cantou o refrãozinho. E eu terminei escrevendo a obra para Paulinho, tá? E dei para Paulinho. Por isso que eu não sei mais a obra, né? Peguei a obra e dei para Paulinho. Ó, Paulinho, a obra é tua. Só que quando coincidiu que a Banda Relógio acabou gravando essa música, foi a última música que entrou no repertório, que eu não estava mais dentro do processo, já estava já no estúdio, e eu nunca dei muita assim, importância para essa canção, né? Porque eu fiz a obra e doei para Paulinho. Só que Paulinho disse, não, a obra é minha e de Totti. Eu não posso tirar o nome de Totti de que nesse disco já tinha uma obra minha, né? Levado também. Que era minha de Amor Livre e Jorge Papapá. Que é massa. Aí eu disse, poxa, até para ajudar o parceiro, né? Se transformar no... E ele fez alto sucesso para aquele desse cara aí. Tem muito sucesso. Isso foi um grande incentivo para o cara se tornou um monstro na composição. Foi, Paulinho do reggae. Você vai ver tem muita canção dele aí. Eu disse, pô, Totti, se não fosse você, eu estava lá trabalhando, eu disse, nada. O cara estava com o refrãozinho, deixa comigo. Pronto, eu doei a música para o cara, porque a música acabou estando com o meu nome, justamente porque ele, por gratidão, mas o que era que você ia falar da outra? Levado do Tambor, você lembra? Lembro, claro. As pessoas Na levada que eu vou, na levada do tambor, na levada que eu vou, é na levada do tambor. Lá tem axé, tem patoa, tem acarajé, também a bará. Menina que vem, o seu balanço é no balanço do barco, é no balanço do mar. Chequerê, chequerê, sou tribal, a onda me levou, eu vou, é no balanço do mar. Chequerê, chequerê, sou tribal, viu, a onda me levou, eu vou, é no balanço do mar. Lá tem axé, tem patuá, tem acarajé, também a bará. Um balacobaco na palha, xará, farofa no prato. Pro seu orixá dançar no caruru, dançar no caruru, aiê. Água de cheiro pra você dançar no caruru, dançar no caruru. Ah, yes, água de cheiro pra você. Cheguei, cheguei. Sou tribal, a onda me levou, eu vou no balanço do mar. Maravilha, né? Maravilha. Aí tem também umas músicas, né? De Totti, que são músicas que mostram essa versatilidade dele, também do compositor baiano, enfim, que são músicas que têm até um caráter mais de brincadeira, como A Mulher e o Assalariado, você lembra dessa? A mulher era gravada pela Banda Mel, né? Lá em 96, né? É sua, de minha e de Adailto Alves. Adailto Alves foi meu compadre, é outra coisa aí. Adailto Alves foi meu compadre, não era compositor, mas tinha vontade de ser compositor, ele já faleceu aos 58 anos. E eu escrevi essa obra, e por incrível que pareça, por gratidão também, na obra eu coloquei o nome de Nia e coloquei o nome de Adailto Alves. E Nia da Chivalada. Nia da Chivalada, né? Quando ela me chama, é hora de ir pra cama, lá no meu pé, fala como é. Não tem açúcar, não tem café, seu João. Não vende o pão pra pagar depois. Acabou farinha, também o arroz e o macarrão. Já foi. Um homem sem coração cortou a luz. Viu? Faz tempo que o recibo d'água já chegou.
lá em Seu José já estourou. E aí vai seguindo a história. Vai seguindo. Aí tem também uma que nem está relacionada aqui, mas que tem esse caráter de brincadeira, que é Melô da Escolinha, Pronto. que Gangue do Samba gravou, mas Isso. originalmente outra banda que gravou, né? Isso. Patrulha do Samba. Patrulha do Samba. Patrulha do Samba, Gangue do Samba, Harmonia do Samba. Eu acho que muita gente vai conhecer aí. Essa música, na verdade, chamava-se Carrossel dos Burros. Era uma brincadeira que estava fazendo com aquele processo de tanto dançarino, dançarina, né? Tal, no palco e tal e tal. E nada de querer saber de estudar, né? Mas quando eu tá no disco de 97 que eu gravei pela Copacabana, e aí o dono da gravadora pediu para que eu trocasse o título. Aí eu coloquei Melô da Escolinha, certo? Ó. Era assim, né, pai? Deu nada. Foi? Deu branco aí. Tudo começou. Aí, pronto. Tudo começou na escolinha. Os dois dançavam empinando a bundinha. Vocês conhecem isso? Era uma menina e um rapaz. Não conheço. Ó. Ela vai na frente, ele vai atrás. Ela vai na frente, hein? Ela vai na frente, ele vai atrás. Aí diz o seguinte, ó. Mas no fim do ano ele não passou. Ela fez recuperação e não adiantou. Agora estão sonhando com a televisão, viu? Só porque chegou no santo e chamou a atenção. Pois é, né? Uma bundinha empinadinha, ela é demais. Mas ela nunca tá sozinha, ele tá sempre atrás. E lá vai a zorra aí, ó. Ela vai na frente, ele vai atrás. Ela vai na frente, hein? Ela vai na frente, ele... É a sua de parceria? Dessa música não tem parceria. Aí eu também, por gratidão, tá? Coloquei o nome do dono da gravadora da Copacabana, coloquei o nome dele na música também. Isso é aquilo que a gente vem conversando antes, né? Existe a forma da gente resistir, existe a forma da gente doar, existe a forma da gente contribuir, porque na verdade a gente está aqui com um papel de militância extremamente interessante, né? Eu acredito que é possível se construir uma sociedade mais igual, mais humanitária, entendeu? Agora, para isso é necessário de que a gente não tenha só o processo de rompimento, né? Claro. Né? A gente precisa ter um processo de doação. Tem que saber resistir. Né? Tem, né? Tudo isso. Agora você me fez tanta pergunta que eu vou dizer para você, depois desse bate-papo todo, um negócio super interessante. O caminho da história da composição. Tá? Os olhares, como mudam com a idade. Né? Isso foi lá aos 30, essa música é de 97. Tá? E aí a gente acaba também, depois de uma série de buscas e de adquirir outras ferramentas, a gente acaba também começando a ter um olhar de uma necessidade, né? Ou seja, de uma deficiência que a gente está tendo no momento, né? Que é essa falta de amor. Em todos os sentidos. Né? Essas agressões familiares, os homens com as mulheres com os homens, assim sucessivamente. E parece que a humanidade se afastou muito da coisa que se chama amor. Né? Na minha formação, é que se afastou muito de Deus. Está dando espaço muito para as coisas duras, perversas. A gente não está mais se olhando, ninguém pode mais pegar na mão do outro, ninguém pode mais brincar com o outro, ninguém pode mais dizer nada ao outro. Tudo é motivo de um processo, tudo é motivo de violência. As pessoas não estão mais se amando.
os lares de cabeça para baixo, filho não ouve mais pai, irmão não ouve mais o mais velho. A gente construiu tantos valores interessantes para que a gente tenha uma vida mais leve, mais tranquila. E está se perdendo essas coisas, porque eu não sei. Aí, para mim, tudo pode acontecer se esse mundo se abraçar para cantar a canção que traz luz. Para mim, tudo cabe lá no céu, todos podem ser fiel, ouro, prata, fel e mel, se olhar com o mesmo olhar. Para mim, tudo aquilo que é vulgar serve para nos ensinar. Cada um tem sua cruz, fim fugaz. Para mim, toda vida é para viver. Se castigo é merecer, pois vigie o seu fazer. Só os céus sabem dizer o que será de todos nós. Só os céus sabem dizer o que será de todos nós. Só os céus sabem dizer o que será de todos nós. Para mim, Sempre quero saber o nome. Como é o nome? essa canção de luz, esse é um novo projeto que tem uma série de canções com uma mensagem de conteúdo, na verdade, de luz, de paz, de um despertar para um dia diferente, para que a gente, de fato, quando bote a cabeça no travesseiro, faça uma reflexão. O que é que eu fiz de bacana hoje? O que é que eu fiz que não é bacana para mim? O que é que eu fiz de ruim para o outro? O que é que eu fiz de bom para o outro? E o que é que eu posso fazer de melhor quando amanhecer? Importante, Totti. Importante também a gente abrir para a plateia. Eu vou aqui cumprir exatamente o que eu pensei. Então, gente, alguém quer fazer alguma pergunta a Totti? Então, fale em nome e fale alto, porque como a gente está gravando, não tem microfone, para a galera também ouvir quando disponibilizar. Tranquilo, meu nome é Tauan. Eu queria saber como é que foi o processo de começar a escrever depois de 88, né? E antes também, como funcionou isso? Se tu ele aí, eu nasci ali próximo, né? Eu tive nele a cheia de Tulu quando era criança, né? E ele toca na rua ali em cima, você escuta o coração batendo lá embaixo. E teve muito essa perseguição, né? De chamar o bloco de um bloco racista por conta das letras, porque é um bloco só de preto. Mas como é que foi isso? Se houve receio de escrever algumas coisas, essa parte de colocar metáforas na letra, né, para poder passar uma mensagem? Até porque, né, tem isso, tu é compositor. Minha avó, ela fazia esse trabalho também de composição, querendo ou não, né? Ela escreveu para alguns artistas, tanto que eu e minha mãe hoje não sabem se alguma coisa chegou a ser uma influência de fato, né? Meu avô, quando estava em São Paulo, antes de trabalhar na Coelba, ele trabalhou pro Roberto Carlos também. Então a gente tem essa conexão assim, um pouco de apagamento. Tem essa sensação um pouco, às vezes a gente escuta uma pessoa que fala, não, tá, mandei carta pra fulano, mas na hora que a gente escuta fulano cantando, aquela sensação de tipo, porra, onde é que foi, onde é que tava, sabe? Aquilo ali hoje mesmo eu tava já buscando
contato com a escola Lava Pés, que é uma escola de carnaval lá em São Paulo, na Liberdade também. Aí é esse um pouco o trabalho que eu tô tendo, assim, fora do estudo de baba também. Então eu queria saber como é que foi esse desafio de ter passado por esse processo de redemocratização. Né? Para mim as coisas acontecem, geralmente começou a acontecer muito inesperadamente, organicamente, podemos dizer assim, né? Eu já pegava os bilhetinhos aos 12 anos e transformava isso em música brincando. Quando o samba junino surge, o processo de samba junino, já é um grande campo, né, de uma grande coisa de pesquisa. Então a gente escrevia falando dos conteúdos de São João, de bandeira, de balão, de amor, de jardim, de milho, de fogueira. E dentro desse processo, como eu sou filho de periferia, a gente já sofria essa influência, que já vinha da capoeira, já vinha do canto, a gente já sofria essa influência. Então, isso para mim era uma coisa assim, super natural, eu nasci nesse ambiente. Então, escrever para o Ileaê, falar do Ileaê, é como se estivesse falando de mim. Para mim, foi uma coisa muito tranquila. Tá? Agora, no processo atual, agora de 2020 para cá, né, é que há uma outra transformação, né, há um outro perfil. Mas eu já tinha também ido buscar algumas ferramentas dentro da universidade. Né? Eu sempre gostei de ler, eu também escrevo. Né? Na pandemia eu escrevi um livro de poesia. Então, esse exercício contínuo, desde os 12 anos de idade, para mim é como se eu estivesse jogando uma bola de futebol, tá? Pegado baba. Então, para mim não há tanta dificuldade. Eu passei 20 anos escrevendo trilha sonora para dança. É outro contexto que você tem que pesquisar, tem que analisar, olhar movimento, ver dançarino dançando, você descrever o movimento do outro. Então, de tanta prática, de tanto exercício, que foi assim, paulatinamente acontecendo, são as oportunidades, né? As oportunidades, de certo modo, foi acontecendo comigo num aspecto de composição que não houve nada de grande coisa brusca, que eu tivesse que mergulhar, me acabar, não. Foi muito natural. Eu estou aqui olhando a janela, olhando aquela folha, olhando vocês, quietinho, bebê, olhando para ele, batendo esse papo aqui para ele. Isso para mim é temática. Tá? A sua pergunta é uma temática. Tá? Eu poderia chegar para você e dizer: posso lhe dizer o que não sei, posso lhe falar o que achei, mas você pode não me entender. Talvez eu não saiba explicar. Posso lhe dizer o que já fiz, posso lhe dizer o que não tem, o que não me faz feliz. Isso, o que é que acontece? É como repentista. Repentista é um negócio impressionante. Então, como é que o cara faz isso? Poxa, ele já tem tantas palavras guardadas no cérebro, né, que depois ele só vai formar frases. Mas isso é um exercício, não é só dom. Tá? Mas não. Isso é um exercício de uma série de coisas. Isso depende do seu repertório vocabulário, né? O quanto você mergulha para compreender o outro, para entender o outro. Qual foram as suas oportunidades, os ambientes que você viveu, por onde você andou, o que você faz. Eu faço isso o tempo todo. Eu sou um compositor que também, com ousadia, né, não viver
de composição, mas escrever todo dia e me qualificar como músico. O tempo inteiro. Então, eu não faço nada, eu não vou para lugar nenhum sem levar um instrumento. Nenhum. Continuo sendo músico da noite, sou músico da noite, sou músico do palco, sou músico do carnaval, sou músico disso, sou músico daquilo. Sou músico, se o companheiro ali, que é um baterista também, ele disse, olha, estou precisando de você fazer um som para mim. Não tem esse negócio não, é aonde, seja lá onde for, vamos arrumar a mala e vamos fazer. Como é o nome do... Sim, Batera. Sim, Batera. É um pernambucano, já tocou quando era jovem com Elba Ramalho. Hoje vive, é baiano, né? Tá Pernambucano. Criado aqui, na verdade. Né? Aí, e outro toca com... Também é um músico que toca com tudo, quando ele toca com Júlio Nascimento. Você já ouviu falar em Júlio Nascimento? Sim. Cantor de brega. Sim, É um batera. Pagando bem que mal tem. E é a arte, né? Entendeu? Porque ele chama de cantor de brega, né? O cara é romântico. Vamos aproveitar o tempo. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Pois não. Hugo Mansur, né? Fale seu nome, Hugo, porque eu já fui antecipando. Não, eu queria fazer 2 registros, né? Que esse verso do romance Lê que você falou se tornou um slogan, né? Se não fosse ler aí, se tornou um slogan do bloco, isso é muito interessante. Hoje também queria registrar que é aniversário de Marinês. É uma contemporânea sua de igual importância, então é uma figura nessa nossa história da Banda música Reflexo. importantíssima. E eu queria só tentar aqui, tem um registro fotográfico com sua presença e da cantora do Benin, Angelique Kidjo. É uma foto muito interessante, muito afetiva, que circula muito quando você pesquisa o seu nome. Eu queria que você pudesse fazer um depoimento de como foi esse encontro. E também muito impressionante a memória da versão original que o senhor tem e carrega do Canto da Cidade. E se existe uma possibilidade de uma regravação da versão original. Eu acho que para a comunidade negra baiana, essa versão ela tem uma importância também histórica. E se isso é possível, se grupos, cantoras, novos expoentes da música baiana poderiam fazer isso. Seria muito interessante. Porque o próprio Totti já tem, né? A nossa gravação já eu já tenho ela gravada em um disco que não circula, né? Com essa versão. É um disco que não circula ainda. Quanto a Angelique, olha só o que essa oportunidade oferece. Quando você tem um espetáculo de dança fora do nosso país, na Europa, nos Estados Unidos, existe uma coisa que chama-se noite de gala. Então, alguém banca uma noite de gala depois da primeira apresentação do espetáculo para os artistas, né, que estavam se apresentando. E ali se é convidado ilustres pessoas. E essa foto é uma foto de Nova York, que ela pediu para tirar de um diretor musical e intérprete, que era a minha pessoa, né? E depois os amigos aí colocou aí, me mandou para mim, colocou para circula isso. Então tem com ela, tem com o Zig Marley, tá? Eu tenho que ainda não está por aí, com o próprio Rei Blues, B.B. King. Sim, e aí dentro desse processo de Noite de Gala se convida um artista desse peso para cantar para a gente. E ela veio cantar para a gente. Então já cantou Bebel Gilberto, já cantou Caetano, B.B. King, Supra. Então essas pessoas que moram lá. Então sempre tem alguém bancando a Noite de Gala, um magnata daquele, sabe como é que é? E aí escolhe o artista da preferência dele e nos dá isso de presente, né, para celebrar a vida. E por incrível que pareça, nesse mesmo ano eu tive a oportunidade, eu e o diretor dono da companhia, diretor artístico Gelon Vieira, de ser convidado por ela a ir no Benin com ela. Nós fomos para Benin com ela. Ficamos na casa dela e tal, né, depois volta para Nova York e assim segue. Maravilha. A gente tem mais um tempinho ainda, gente. 3 minutos. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Então, Totti, ó. Pronto. Fala seu nome, viu?
Então, meu nome é Yuri, né? Sou estudante aqui também da UFBA. Então, 40 anos de Axé Music, né? E o que a gente percebe dentro desses 40 anos de Axé Music é que a gente chega nos 40 anos, mas o estilo sofre uma derrocada, né? Muito próximo ali, 2010 até atualmente. E algumas coisas são atreladas a essa derrocada do estilo, né? E eu gostaria de saber a sua opinião quanto a isso. Quando a gente pega alguns ritmos que são mais antigos, como o sertanejo, a gente vê que tem uma sucessão tanto de compositores e também tanto de cantores que favorece que até hoje seja um ritmo forte no país. E com a Axé Music a gente vê essa derrocada muito recentemente de um ritmo que, comparado a outros, ainda tem um tempo um pouco tímido, né? Não que 40 anos seja pouco, mas comparado a, por exemplo, ao sertanejo, ainda é um tempo pequeno. Alguns cantores atrelam muito a isso a questão do egoísmo, por exemplo, de alguns artistas, né, dessa oligarquia que foi criada aqui em Salvador, principalmente, de artistas que se denominam, né, os grandes, os maiores, os reis, as rainhas, que assumem esse poço e meio que acaba que não deixa mais ninguém passar, coisa que não acontece nos outros ritmos que tem essa sucessão mais fácil, porque teoricamente um ajudaria o outro e isso facilitaria a perpetuação do estilo. Na sua visão, como um grande compositor da nossa música, você acha que essa derrocada deve-se a isso, deve-se a outros fatores? Qual a sua visão, a sua opinião sobre isso? Você fez a pergunta, respondeu parte da pergunta, tá? E eu só vou acrescentar o seguinte: em tudo que se envolve, que é a indústria, quando a indústria se aposta de tudo, qualquer coisa, e a política nos joga na lama dela. Porque o que acontece com a política, né? Você troca os caranguejos, a lama continua a mesma coisa. Tá? Aí você lembra que eu falei que muitas vezes os nossos, quando chega aqui, não olha mais para baixo? Você lembra que eu disse, olha, o intérprete tem que se preocupar, ir atrás do conteúdo. O conteúdo é a composição, é a obra. Então, os reis e as rainhas que se denominam desse estilo, nada escrevem. E na sua maioria, não conseguem nem tocar um instrumento. É simplesmente um produto que está lá para interpretar o que se dão pronto. Tem um arranjador, tem uns bons músicos, isso e aquilo, só está lá, é como centroavante de futebol, só para empurrar a bola para fazer o gol. É natural de quando você se apropria de algo e que você não tem o combustível para fornecer aquilo vai se degradar. Depois tem um detalhe, a industrialização passa-se, tem uma coisa que a música, existe a música chiclete, existe a música isso e tal, mas todo esse comportamento se deve justamente ao comportamento dos grandes produtores, da indústria e dos intérpretes, que passaram a achar que compositor ganhava muito. Você vê hoje uma obra desse tamanho que não tem 10 compositores. Ninguém fez nada. A gente pode citar nome aqui de vários aqui que nunca escreveu uma letra, tem mais de 1000 obras. Entendeu? Então, precisa-se entender e respeitar o papel de cada um nesse planeta. Nem todo mundo veio para ser rei e nem todo mundo veio para ser gari, nem pedreiro, nem pintor. Agora existem os que conseguem fazer um pouco de tudo. Tá? E aí é esses elementos que acabam destruindo a nossa cultura. O axé, que eles colocaram o nome de axé, é a música preta produzida na Bahia, em especial em Salvador, é a música preta de soteropolitana. Só que tem um detalhe. Eles hoje não têm interesse em gravar. Sou do terreiro de Jesus, sou do cruzeiro da cruz, da humanidade e da raça.
Sou o carnaval da paz, o elevador que vai à cidade alta e baixa. Eu sou do Pelô, sou do Pelourinho, eu sou do Pelô, sou do Pelourinho. Sou do mar de Iemanjá, da colina do Bonfim, de Castro Alves da Praça. Sou do Cristo e dos faróis, sou do birimbau da voz, das artérias onde passas. Ladeira do Pilar, ladeira do Tapuã, Misericórdia, Montanha, ladeira da Conceição, Rua da Barroquinha, Moraria, Gravatá, Baixada do Sapateiro, ladeira do Pax. Eu sou de lá, eu sou de lá, eu sou do Pelão, sou do Pelourinho, eu sou do Pelô, sou do Pelourinho. Sou Olodum nas veias, sou Olodum nas ceias, no fogo, na água e no ar. Eu sou do Pelô, sou do Pelourinho, eu sou do Pelô. Sou do Pelourinho, ladeira do Pilar, ladeira do Tapuã, Misericórdia, Montanha, ladeira da Conceição, Rua da Barroquinha, Moraria, Gravatá, Baixada e Sapateiro, ladeira do Pax. Eu sou de lá, eu sou de lá, e você é de onde? Eu? E ó, o que é que acontece? O que é que acontece? Ó, gente, eu dizendo que sempre acontece. Uma obra desse tamanho. Então, as pessoas estão muito preocupadas nesse movimento hoje em ganhar muito dinheiro sem trabalhar, com fácil. Então é muito, você ganha dinheiro fazendo toma, vai cantar isso para quê? Isso interessa a gente. Agora eles esquecem que isso, como eles dizem, é o que fica. Ninguém mais escreveu o prefixo de verão, ninguém mais escreveu baianidade na rua, e ninguém mais escreveu o canto da cidade, nem eu mesmo. Eu escrevo uma obra dessa. Acabou. Mas o que você estão tantos anos de achar que você não está lá. Então, essa preocupação que eleva o povo que eles não querem lá de junto deles no poder, tem que ser pisoteado, tem que ser apagado. Essa memória tem que ser apagada. Porque, vou repetir uma frase de mãe, quem mais sofre tem mais história para contar. Quem mais necessita se descobre. Tá? A gente hoje está brigando, o povo ainda continua brigando com isso, com aquilo, aparecem os faraós brancos. Ninguém conta para a gente, nem dentro da própria universidade. O cara mais rico do mundo era um faraó negro, na África, saía distribuindo. O cara mais rico do mundo até hoje na história. Ninguém nunca teve mais riqueza do que esse elemento. Bota lá no amigo, com índice acadêmico, que você vai ver. Qual o homem mais rico do mundo de todos os tempos? O que negro produz incomoda. Preto doutor machuca. Preto engenheiro, preto cientista, preto filho de lavadeira, indígena, junto com um pintor de parede negro que a mãe nasceu, minha avó nasceu ainda dentro da senzala, ela estava liberta, mas nasceu dentro da senzala. Eu conheci minha avó, minha bisavó e minha avó paternas. Nascido na Santa Cruz,
praticamente naquela, sem escolaridade, como é que o cara escreve isso? São coisas que a gente tem que parar para pensar, para refletir. Eu nunca tive mestre para instrumento nenhum. Nenhum. Eu tenho mais de 300 obras gravadas, mais de 20 obras, você nunca ouviu falar. Porque tudo isso incomoda. Então é preciso um outro negro sábio, militante, para convidar um outro preto para estar numa mesa, tá? Discutindo essas questões. Esse é um cara que se importa com o pertencimento dele mesmo. É a primeira entrevista que ele faz comigo. Nem me conhecia, falou comigo através de alguém que deu o telefone. Fica tranquilo. Não, eu sou estudante de jornalismo, mas pode ficar tranquilo que eu estarei com você. E eu agradeço, Totti, muito mesmo a você. A gente está com tempo aqui, porque tem o pessoal do congresso, a gente tem que cumprir o tempo. Eu quero agradecer, e você é estudante de quê, Yuri? Terapia ocupacional. Eu quero te agradecer, porque eu ia fazer essa pergunta, eu já estava aqui, e você fez. E agradecer a Totti, porque eu já ia falar de artérias do Peru, e ele cantou artérias do Na Peru. verdade, você falou desde o início. Desde o início, né? Ele está enrolando desde o início. É de que ano artérias do Peru, Totti? 2015. 2015. É uma obra que é baseada. Essa obra foi escrita toda baseada no livro Memórias Cantina da Lua, de Clarindo Silva, e nas falas de Clarindo Silva. Me arrepiei, porque eu ouvi a canção, eu já ia falar isso. Olha, o discurso de Clarindo Silva é exatamente esse. Ele faz um passeio simbólico em Salvador, assim do jeito que na Ladeira do Pilar, Ladeira do Taboão, então sem essas artelas, Ladeira da Conceição. Rapaz, eu toquei 5 anos no bar dele, no restaurante dele, e eu pedia, Clarindo, por favor, no meu intervalo, me faça um passeio simbólico. E de tanto eu ouvir, né? Aí eu disse, caramba, esse cara e essa casa merece uma homenagem. Então, foi o... Você até tocou lá no aniversário dele, né? Tocamos no passado. E fizemos uma parceria bacana, e eu escrevi um projeto chamado Clássicos do Gueto, que tem essa canção, está no Spotify, gente, pode ir lá no Spotify, bota Totti Gira, que vocês vão ouvir, tem muitas obras, tá? Aqui a gente tem uma passagem Tem um tempo curto, de um tempo que, não é que o tempo seja curto, não, é que a gente não tem um cronograma para falar de 60 anos, É muito tempo. tá? De 60 anos, não tem como falar de 60 anos em 6 horas. Mas hoje, Principalmente de um elemento que tem a oportunidade de andar nos 6 continentes, só fala português, mas levando a arte da gente. mas sabe o que é bom? Outros congressos virão e a gente pode propor outras mesas e eu farei isso. Eu agradeço a você essa reverência mesmo, de fato. Eu tenho uma forma de militância que é assim, né? Então eu tento trazer as pessoas de fato para todos os universos, porque eu acho que é assim que a gente vai engrandecer ainda mais o nosso povo, que já é grande. Então a gente sabe do nascimento do nome Axé Music, mas eu não fiz nem questão de trazer aqui, porque é um homem branco que quis apelidar de forma pejorativa, então a gente não vai dar mais espaço para isso. A gente tem que dar espaço positivo para você, Totti. Aqui eu agradeço a todo mundo que participou aqui da mesa. Eu tinha algumas outras perguntas para falar, mas eu só quero dizer que seu timbre lembra muito de Gil, né? Vocês acham? Lembra muito de Gilberto Gil. E eu quero fazer às vezes aqui de Marília Gabriela. Vai ser um bate-bola super rápido, assim. Ó, o colega me perguntou sobre um bate-bola, jogo rápido. O colega me perguntou sobre o Axé Music. Eu quero saber quem do Axé Music você está ouvindo atualmente. Eu quero saber quem você está escutando, porque eu sei que você é um pesquisador, mas da cena de Axé, quem é que você escuta atualmente? Eu? Sim. Eu já desconfiava dessa resposta. E sobre a invisibilidade dos compositores, você até que chegou a falar aqui, mas qual é a sua opinião sobre isso? Porque eu fiz um artigo em que eu vi outros compositores falando que é isso mesmo, é assim mesmo, a gente já se conformou. Qual é a sua opinião sobre isso? Não é isso mesmo, nem assim mesmo, nem todos se conformaram. Sim. O que eu acho sobre isso é que o compositor
independente de qualquer coisa, busque, de certo modo, divulgar o trabalho dele. Ele mesmo. Dentro da sua própria comunidade, com os seus, com o filho, com o sobrinho, com o colega, quem é que toca um violãozinho bacana, quem é que canta e tal e tal. Crie grupos, apresente isso nas praças da sua comunidade. Não tenha receio, vergonha de nada não. Faça sarau para a sua comunidade. Não consegue cantar, recite. Faça acontecer, né, Totti? Faça acontecer a sua obra. Por quê? Porque ela é o conteúdo. Acho que isso que fica pra gente, né, gente? Todo tempo Totti falou isso. Totti, eu quero te agradecer. Muito obrigado. Muita gente para você, eu agradeço também. E que Deus continue nos iluminando e que a luta simplesmente está começando. Amém. Um privilégio. A pra gente a gente vai deixar a nossa parte de contribuição da restrição do nosso Estado. Claro, é por isso que eu estou documentando, porque é importante documentar e disponibilizar isso. Eu quero agradecer, para mim é um privilégio. Eu que escuto suas canções desde sempre, estar aqui com você. Quero agradecer também às pessoas que participaram, muito obrigado. Ao Congresso UFBA pela oportunidade, né, de nós estarmos aqui. E esta, gente, foi a mesa Totti Gira é o canto da cidade, 40 anos de Axé Music, na ótica do compositor de um hit, que tem outras composições. Totti, que eu já falei aqui, é cantor, compositor, filósofo, escritor, e o livro dele, para a gente concluir, é Visto-Linho, Canto e Respeito à Cidade, que foi publicado aí na época, foi feito na época da pandemia pela editora Cordel, né? Não, Casual, desculpa, editora Casual. Então, quem quiser aí saber como adquirir a obra, é só conversar com o Totti lá no Instagram, é @TottiGira, né? E tá em todos os canais. E já está no forno, prontinho, a trilogia de luz, né? Que o meu TCC se transformou também em um livro, tá? Um cancioneiro chamado Totti Gira, né? Relatando uma trajetória, ou compartilhando uma trajetória. Então, tem um livro 1 que chama O Pescador de Luz, o livro 2, Olhando o Mundo, e o livro 3, que é Cumbuca Poética. Pode aguardar que daqui até o fim do ano tem essa trilogia aí para a gente degustar e se iluminar. Maravilha! Muito obrigado, muito obrigado, Totti.